Depois de algum tempo, você aprende a sutil diferença entre estender a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos, e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que, não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que leva anos para se construir confiança, e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E que o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiu escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos, se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e ainda assim terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que se pode ser. Descobre que leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. E que se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que, algumas vezes, a pessoa que você esperava que o chutasse quando você cai, é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve, e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens, pois poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ame com tudo o que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes, você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado.
Aprende que não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore a sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar, se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Você ouviu? Você sentiu o peso familiar dessas palavras. Elas são o evangelho da experiência, a sabedoria que floresce sobre as ruínas de nossas expectativas. O poema é um espelho que reflete as cicatrizes que todos nós carregamos e nos oferece um consolo. A dor, com o tempo, se transforma em lição. E essa é uma verdade. Mas é a verdade do sobrevivente. É o mapa de quem aprendeu a navegar no mar depois do naufrágio. Agora, eu lhe pergunto, e se a sabedoria não precisasse esperar pela cicatriz? E se a força pudesse ser forjada antes da batalha? Os estoicos, os mestres da alma, que governaram impérios e suportaram a escravidão com a mesma serenidade, nos propõem um caminho diferente. Não o caminho da reação, mas o da preparação. Não o caminho de consertar um coração partido, mas o de forjar um coração inquebrável. Hoje, vamos pegar a beleza dolorosa que você acabou de ouvir e mergulhá-la no fogo da razão estoica. Vamos queimar a fragilidade para revelar o aço que sempre esteve por baixo. Esta não é uma jornada sobre o que o tempo nos ensina. É uma jornada sobre como nos tornamos mestres do tempo, indiferentes às suas marés. É a jornada da alma que reage para a alma que comanda. O poema nos diz: você aprende a sutil diferença entre estender a mão e acorrentar uma alma. Ele aprende que amar não é apoiar-se. Esta é a lição da alma comum, aprendida através da queda, da dor, da codependência, do choque de descobrir que o outro não era a metade que nos completava, mas um ser inteiro com seu próprio caminho. A dor, aqui, é a dor da amputação de uma ilusão. O sábio estoico não precisa dessa cirurgia dolorosa. Ele já nasce inteiro. Ele entende que cada indivíduo é um império soberano. O amor, para ele, não é uma fusão de dois reinos frágeis, mas uma aliança entre duas potências. Ele não busca em outro o que lhe falta. Ele compartilha a abundância que já possui. Ele ama, e ama com uma profundidade que o necessitado jamais conhecerá. Marco Aurélio amava sua esposa, Faustina, mas escrevia em seu diário sobre a impermanência de todas as coisas. Ele a amava, como o que os estoicos chamam de indiferente preferido, a joia mais preciosa do universo que ainda assim não lhe pertencia. Ele celebrava sua presença hoje, sabendo que o amanhã poderia tomá-la, e sua paz interior não iria junto. Essa é a força do amor estoico. Ele não acorrenta porque não teme a partida. Ele não se apoia porque nunca esteve desequilibrado. É o amor entre dois pilares que sustentam o mesmo teto, mas que se firmam, cada um, em sua própria fundação inabalável. O poema aprende isso como uma perda. O estoico vive isso como a mais pura forma de liberdade. Onde o poema vê um contrato quebrado, o estoico vê a natureza seguindo seu curso. Ele nunca assinou um contrato esperando que a outra parte o cumprisse. O único contrato que ele assinou com seu próprio sangue e razão foi com sua própria virtude. E essa é a única fidelidade que ele exige. O poema lamenta uma verdade cruel. Não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E descobre com espanto que leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. Para a alma comum, a traição é um raio em céu azul. Um evento cataclísmico que destrói a paisagem da sua realidade.
Para o estoico nunca há céu azul. Ele vive sob um céu real, que contém tanto o sol quanto a tempestade. E ele está preparado para ambos. Sua prática diária é a premeditatio malorum, a premeditação dos males. Ele não é um pessimista. Ele é um estrategista da alma. Ele acorda e, como Sêneca aconselhava, contempla a possibilidade da perda, da traição, da ingratidão. Ele não faz isso para sofrer em dobro, mas para eliminar o veneno da surpresa. A maior parte da nossa dor não vem do evento em si, mas do nosso choque, do nosso julgamento infantil de que isso não deveria ter acontecido. O estoico remove essa sentença. Quando a indiferença do outro se revela, ele não se sente traído. Ele sente sua previsão confirmada. Ele observa o evento como um cientista observa uma reação química. Doloroso? Talvez, por um instante. Mas catastrófico? Nunca, porque a sua confiança fundamental nunca foi depositada no comportamento de outro ser humano. Isso seria entregar as chaves da sua cidadela a um estranho. A única confiança que importa para o estoico é a confiança em si mesmo. A confiança de que não importa o que aconteça, ele terá as ferramentas da virtude, coragem, sabedoria, justiça para lidar com a situação. A confiança que os outros quebram é externa. A confiança em sua própria razão é a rocha sobre a qual ele construiu seu império. O poema chega, exausto, quase no fim de sua jornada, a uma conclusão libertadora. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Depois de culpar as circunstâncias, os ambientes e as outras pessoas, a alma comum finalmente entende que o poder está em suas mãos. É uma epifania. Para o estoico, isso não é a epifania. É o ponto de partida. É a primeira, a mais brutal e a mais libertadora verdade do universo. Antes mesmo de aprender a ler, o jovem estoico aprende com Epicteto. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E a lista do que está sob nosso controle é assustadoramente curta. Nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas ações. Só tudo o mais, nossa saúde, nossa riqueza, nossa reputação, o que os outros pensam de nós. O amor que nos dão ou negam é externo, indiferente, fora do nosso reino. Viver culpando o que é externo é a definição de escravidão. É ser um fantoche cujas cordas são puxadas por cada capricho da sorte e cada opinião alheia. Assumir a responsabilidade para o estoico é a sua coroação. É o momento em que ele deixa de ser um servo do destino e se declara o imperador de seu próprio universo interior. Não importa se o mundo lá fora é uma república ou uma tirania. Dentro da sua mente, ele é o soberano absoluto. O poema vê a responsabilidade como um fardo a ser aceito. O estoico a vê como o poder a ser reivindicado. É a diferença entre um prisioneiro que aceita sua sentença e um rei exilado que governa com majestade a partir de uma cela de prisão. O poema nos ensina a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida, com a graça de um adulto. É uma lição de dignidade, de resiliência. É aprender a não se quebrar quando o mundo nos derruba. É uma postura nobre, mas o estoicismo exige mais. Ele não nos pede para apenas aceitar a derrota. Ele nos pede para amá-la. A doutrina do amor fati, o amor ao destino, é o coração ardente da filosofia. Não se trata de uma aceitação passiva, mas de um abraço apaixonado a tudo o que acontece, bom ou mal. Por quê? Porque para o estoico, o universo é governado pela razão, pelo logos. Nada é acidental. Cada evento, cada revés, cada derrota é precisamente o material de que precisávamos para praticar a virtude. A vida não está acontecendo com você. Está acontecendo para você. Quando o mundo o derruba, o estoico não apenas se levanta com a cabeça erguida. Ele se ajoelha, agradece ao obstáculo e o analisa. Ele pergunta: que virtude esta situação me exige? Coragem, paciência, justiça, sabedoria? A derrota deixa de ser um fracasso e se torna um campo de treinamento. Como Marco Aurélio escreveu para si mesmo, o impedimento à ação avança a ação.
O que está no caminho torna-se o caminho. O fogo que parece que vai consumir a floresta é o mesmo fogo que faz certas sementes germinarem. O estoico aprende a ser essa semente. A derrota não é o fim da história. É o ingrediente secreto que a torna épica. E, finalmente, a imagem mais ressonante do poema. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. É a declaração de independência da alma que se cansou de esperar. Um ato de autossuficiência nascido da desilusão. O estoico ouve isso e concorda com a ação, mas discorda da motivação. O jardim do estoico não é um jardim de consolo, é um campo de treinamento militar. Não é um refúgio para onde ele foge quando o mundo o fere. É a sua base de operações, de onde ele lança suas campanhas. O cultivo da alma não é um passatempo, é a sua única e verdadeira vocação. Ele não planta porque foi abandonado. Ele planta porque é um imperador, e um bom imperador cuida de seu território. E seu único território verdadeiro é seu caráter. As flores que ele cultiva não são a felicidade, a paz ou a alegria. Essas são apenas o perfume que as verdadeiras flores exalam. As flores que ele cultiva, com o suor da disciplina diária, são as 4 virtudes cardinais. A sabedoria, como uma raiz profunda que o ancora na realidade. A justiça, como um tronco reto que o ensina a agir corretamente. A coragem, como os espinhos que protegem o caule do medo. E a temperança, como as pétalas que se abrem em equilíbrio, sem excesso. O poema nos ensina a nos dar flores. O estoicismo nos ensina a nos tornarmos a própria natureza. A rocha, a árvore, a tempestade e a flor, tudo em um. É a diferença entre decorar uma cela e perceber que você nunca esteve preso. Então, aqui estamos na encruzilhada de 2 sabedorias. De um lado, o caminho do tempo, o caminho do sobrevivente. Ele nos ensina através da dor, nos dá a beleza das cicatrizes, a dignidade da aceitação. É um caminho nobre, mas é um caminho que sempre olha para trás, aprendendo com os destroços. Do outro, o caminho da vontade, o caminho do sábio. Ele nos ensina através da razão, nos dá a força do aço, a soberania do comando. É um caminho exigente, mas é um caminho que olha para frente, preparando-se para a tempestade e usando-a como combustível. O primeiro nos ensina a suportar o que a vida nos faz. O segundo nos ensina a criar o que fazemos da vida. O poema que ouvimos é o mapa do primeiro caminho. A filosofia que exploramos é o convite para o segundo. A questão final, portanto, não é mais o que o tempo irá lhe ensinar. A questão é: o que você irá exigir de si mesmo a partir de agora? Você continuará a ser o aluno passivo da vida, aprendendo com os golpes? Ou se tornará o mestre de si mesmo, o arquiteto da sua cidadela interior? A resposta não está no tempo, está na sua vontade. Agora.